Transmissão ao vivo aqui, são 21h15 aqui na cidade do Rio de Janeiro, Dia da Criança, que alegria, felicidade. Estamos aguardando os nossos irmãos também, pastor Carlos Salles, o Luiz, e hoje é alegria, estamos aqui com o pastor Carlos Wesley, né, dando guarda-graça aqui a sua presença. Ele é o mentor do Bate-Papo Cristão, né, e hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui ao vivo, aquele que realmente, né, deu um incentivo, criou o Bate-Papo Cristão. E com o pastor José também, lá do Espírito Santo, com a sua esposa praticamente recuperada, a gente fica muito feliz. E eu também, né, saí do exame aí, fiz a colonoscopia, estou com uma hérnia de hiato, tenho que diminuir a alimentação para que possa, né, não precisar operar, que é uma operação muito delicada mesmo, e a gente tem que diminuir a alimentação para não precisar entrar numa cirurgia aí. E nós vamos repetir um tema que nós repetimos domingo, né? Hoje, no Dia das Crianças, aí, quem pode atirar as pedras? Né? É um tema que às vezes a gente julga os nossos irmãos, somos julgados todos os dias, mas quem pode atirar as pedras, não é verdade? E Jesus é o nosso conforto, é o nosso consolo, é aquele que nos orienta, e ele, nesse texto aqui, que ele vivenciou, né, ali com a mulher que seria apedrejada, ele deu uma lição de vida. Nós vamos comentar essa lição de vida hoje, para que a gente possa, né, estar aqui. Olha, o pastor Carlos Salles já está presente aí, só falta o nosso irmão Luiz, e um homem do sobrenatural aí agindo, né? Ele que realmente hoje é meu braço direito, né? O pastor Carlos Wesley abandonou a gente, foi embora, criou o Bate-Papo Cristão, e agora nós estamos aqui com o braço direito, e o pastor Carlos Wesley está aqui uma vez por mês com a gente, se Deus quiser, dando suporte. E é isso que é importante, né? A gente compartilhar o reino de Deus com os nossos irmãos, e a gente fica muito alegre, muito feliz, porque estamos aqui em comunhão. E o texto esse é hoje. Quem pode atirar pedra? Pastor Carlos Wesley, em sua homenagem aí, você estreando aí o Bate-Papo Cristão ao vivo aqui. Boa noite. Boa noite, pastor José Maciel, boa noite, pastor Carlos Salles. Inclusive, almocei hoje na casa do pastor Carlos Salles, coisa nem boa. Me convidou, né? Tá vendo? Ele sempre fala, pede a pizza, eu sabia que ele ia falar isso, nem rapaz. me convidou, né, rapaz? Sabia que o professor ia falar isso. Não deu nem tempo. Hoje foi rápido. Falei, pastor, vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos almoçar agora. Me salvou, senão voltei para a igreja e cheguei em casa, era mais de 6 horas, então ia ficar só no lanche. Então o almoço me sustentou bem. Obrigado, pastor. Carlos, Deus é bom, né? Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus manda os anjos. Foi muito bom. Tive que sair, voltar para a igreja, fui a um sepultamento, voltei para a igreja para uma reunião lá, pessoal do som, e cheguei em casa muito tarde, cheguei tarde. Mas também, professor Fernando Lopes aí, né? Boa noite a cada um de vocês, que esse tempo seja um tempo precioso, muito bom estar aqui, é um ambiente alegre, é um ambiente muito proveitoso também, né? Então, estamos juntos aí para esse mistério, e eu também estou bem substituído aí pelo pastor Carlos Salles, né? Deus vai mandando os apoios, de tempos em tempos Deus vai mandando, o professor Fernando vai continuando e vai mandando gente para montar a engrenagem e o programa continuar rodando, né? Então, isso é bom demais. E agora no Bate-Papo Cristão, que foi uma sugestão minha que o professor Fernando acatou e botou em prática, né? Então, um trabalho em conjunto aí. O mentor espiritual do Bate-Papo Cristão, pastor Carlos Wesley, foi ele que foi o mentor espiritual de todo, deixou a gente numa posição delicada, porque enquanto era a liturgia pregava, tudo bem, depois o bate-papo, cada um dando uma visão, a coisa ficou estreita. Aí ele falou, eu falei, não abandona a gente não, e ele foi embora, deixou a gente numa situação delicada, hein, rapaz? Porque Bate-Papo Cristão, ficou complicado dessa aí. A coisa fica complicada, não é fácil não, cada um com uma visão aí, mas vamos em frente, se Deus quiser, Deus tem nos sustentado, e isso aí, né? Cada um tendo uma visão, importante é a gente compartilhar o reino de Deus, orar pelos nossos irmãos, ainda temos aqui essa oportunidade de fazermos a live, aqui não tem, né, nenhuma
como é que se diz? Não tem um cerceamento da nossa liberdade. Vê o que está acontecendo aí no mundo todo, né? Agora em Israel, e muitos cristãos estão sendo perseguidos, e graças a Deus a gente pode estar nesse ambiente festivo, compartilhando com os nossos irmãos. Boa noite, pastor José Maciel. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, pastor Carlos Salles, pastor Casueli. Mais um prazer, mais uma vez, muito prazer de estar com vocês. Mais uma vez, a oportunidade aí de estar, né, debatendo, batendo papos, mas sobre a palavra de Deus. Isso é o mais importante, né? Que, como o pastor Ed falou, né? Então, já estão seguindo há algum tempo esse propósito, e a obra de Deus não pode parar, né? E que venham mais anos aí, aprimoramento e muito mais sobre nosso bate-papo. A todos os ouvintes aí, por favor, Deus abençoe a todos. É isso. Que Deus abençoe. Boa noite, pastor Carlos Salles, o homem do sobrenatural. Bonita camisa, Fernandinho. Tem até um gatinho aí, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Professor Fernando Lopes. A paz do Senhor Jesus ao nosso pastorzão José Maciel e pastor Carlos Wesley. Nós estamos aí trabalhando na Nova Sião junto com o professor Fernando, mas o nosso pastor Carlos Wesley, ele é insubstituível. Ficou realmente. uma lacuna, né? Ficou uma lacuna, ficou triste. Muito, aqueles debates teológicos intermináveis que, aconteciam no carro, aquelas discussões. O Senhor é muito querido, entendeu? A gente sente saudade, né? Poxa, a gente não tem igual, insubstituível. O programa fica meio sem graça, né? Fica assim fica meio triste, né? Sem a presença dele, rapaz, porque apimentava, a coisa ficava bem apimentada mesmo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, estamos aguardando aí o Luiz, vamos ler esse texto aqui. Quem pode atirar as pedras? No momento em que o grupo de líderes religiosos levava uma mulher adúltera a Jesus e eles não podiam imaginar que a levavam para ser atingida pela graça. A esperança do grupo era desacreditar Jesus. Se eles lhe dissessem para deixá-la ir, eles poderiam afirmar que Jesus estava infligindo a morte. As multidões que o seguiam rejeitariam suas palavras de misericórdia e graça. Mas Jesus virou o jogo. As Escrituras dizem que, em lugar deles responder diretamente, Jesus começou a escrever na areia. E quando os líderes continuaram a questioná-lo, ele convidou qualquer um deles que jamais tivesse pecado para jogar a primeira pedra. E recomeçou a escrever na areia. Quando Jesus ergueu a cabeça, todos os acusadores o haviam deixado. E agora a única pessoa que poderia ter jogado uma pedra, o único sem pecado, olhou para a mulher e lhe concedeu misericórdia, dizendo: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Está lá em João 8, no versículo 11. E se hoje, meu irmão, você precisa de perdão por julgar outros ou deseja a garantia de que nenhum pecado é maior do que a sua graça, então seja encorajado por isto. Ninguém hoje jogará pedras. Vá e seja transformado pela misericórdia, pelo poder de Deus na sua vida. Pai, limpa-me da minha natureza crítica e liberta-me dos laços do pecado. Permita-me provar da tua misericórdia e ajuda-me a ter uma vida transformada. Servimos o Salvador que anseia por perdoar. Leia hoje, meu irmão, João 7,53 e João 8,11. Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João 8, versículo 7. É Amém. muito bonito, né? Muito bacana, né? Você vê que a mulher já era marginalizada, né? Naquele tempo, já não tinha força de expressão nenhuma numa sociedade que já era, né, dominada pelos homens, e ainda foi pega em adultério, né?
Eles podiam ter levado também aquele que adulterou junto a ela, mas levaram a mulher que era mais frágil que estava ali. E eles queriam que cumprisse a lei, né? Porque no Antigo Testamento se cumpria a lei. Mas Jesus, pela sua graça e sua misericórdia, sabia que todos que estavam presentes ali, todos os acusadores tinham pecado. E ele falou: quem não estiver em seus pecados, que realmente atire a primeira pedra. E nós temos esse poder de julgar, de criticar, de falar, né? Nós somos realmente seres humanos que é tão difícil, às vezes, conceder o perdão a alguém que a gente fica constrangido, não é? Quando alguém realmente erra, a gente não sabe nem como proceder. Mas Jesus tem nos perdoado infinitamente, né? Dia a dia, com a sua misericórdia. E é por isso que estamos aqui. Se não fossem as misericórdias do Senhor, não teríamos sobrevivido. Mas Deus tem nos sustentado. E essa garantia do suporte de Deus, né? Dele estar presente em nossas vidas e que nos dá alegria, nos dá, né, essa vontade da gente lutar no nosso dia a dia para que a gente possa superar todos os obstáculos e adversidades. E é isso que nos faz, né, o mover do Espírito Santo em nossas vidas, como se fosse realmente, né, uma máquina impulsionando e incentivando a gente para que a gente possa seguir em frente. E nós temos que orar e vigiar para que a gente não possa julgar o nosso ser humano. Às vezes a gente não sabe nem os motivos que levaram o ser humano a fazer aquilo, não é verdade? E às vezes a gente tem uma previsão do que aconteceu, ou melhor, às vezes não temos visão nenhuma e a gente acaba julgando. E é isso que a gente está falando hoje sobre esse tema, né? Que é um tema realmente que mexe com o nosso emocional e atinge você, meu irmão. Você realmente que hoje está se sentindo mal, se sentindo triste, se sentindo abalado, abatido, creia, Deus é contigo. Ninguém pode atirar pedras em você, porque todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória do Senhor. Não podemos viver, sim, em pecado, porque temos um Deus que ele nos justifica. Mas podemos, sim, pedir o perdão e seguir em frente, porque Deus se agrada de um coração contrito. E quando ele realmente vê o nosso coração e a gente consegue se abrir, é isso que realmente é o mover de Deus em nossas vidas. Vamos começar pelo mentor espiritual, né, dessa live aqui do Bate-Papo Cristão, que foi o mentor espiritual. Varão valoroso. Que realmente inventou o Bate-Papo Cristão. Pastor Carlos Werley. Pastor Carlos Werley, quem pode atirar as pedras? É você, sou eu, pastor Carlos Salles, pastor José. Alguém pode atirar a pedra ou não? Não, eu não. Essa fala de atirar pedra, isso é muito difícil, né? Eu acho que ninguém tem salvo-conduto para atirar a pedra. O que a gente pode fazer em algum momento é corrigir, né? Alguma rota, alguma situação, para que a pessoa não tenha esse texto da palavra de Deus, que é o texto um dos textos mais lindos que eu conheço na Bíblia, assim, como eu amo esse texto, né? De Jesus, ele, com uma simples fala, ele reverteu uma coisa que parecia ser impossível de ser revertida, né? Ele parecia que estava numa encruzilhada aí, né? Dependendo da resposta que ele desse, dependendo daquilo que ele mandasse fazer, atirar a pedra ou não atirar, mas ele, com a sabedoria que ele tem, ele foi capaz de reverter uma situação, uma sabedoria que a gente fica pensando, né? Puxa, como seria bom se eu tivesse sempre uma sabedoria dessa, se eu tivesse uma sabedoria dessa para poder agir em situações difíceis, né? Porque ele, com essa fala dele, ele foi capaz de evitar que pessoas atirassem pedras. E às vezes nós, além de não atirarmos as pedras, nós podemos ser aqueles que vamos evitar que outras pessoas atirem pedras. Então, isso é muito lindo, né? Então assim, eu não vejo realmente essa pergunta para mim, assim, quem é que pode? Ninguém pode atirar pedra.
Acho que nós não podemos, nós temos um sério problema se nos colocarmos como alguém que se torne juiz do outro. Isso é um problema sério, se tornar juiz. Eu já vi muita gente que se coloca como juiz, mas que não se permite ser julgado. É verdade. Você se coloca como juiz e não permite ser julgado. Então, para mim, assim, respondendo, né, para poder nós ouvirmos, né, os demais, realmente ninguém pode ter essa condição de atirar pedras, porque pedra machuca. Agora, nós podemos dar conselhos, nós podemos, para alguém que deseja, orientar para que a pessoa não se coloque mais numa situação de tomar pedrada, né, que possa caminhar. Mas eu também sou aquele que possa um dia, e não há nenhuma dificuldade nisso, ser aquele do qual as pessoas queiram atirar pedras em mim também. Então, e aí eu peço ao Senhor que envie pessoas que me defenda para que eu não tome pedrada. Então é isso. Por enquanto, é isso. É verdade, né? Eu queria agradecer aqui o carinho, a receptividade dos nossos irmãos que estão assistindo essa live, nossa irmã de Ivonete, né? Aqui em casa, nós temos aqui, semana passada, no domingo, tinham 3 santinhas, hoje tem 4 santinhas. Tem uma santinha aqui em casa, tem uma santinha aí no Espírito Santo, tem outra santinha que está aí no Caxambi, e outra santinha que está na comunidade de Cascadura, que é a nossa irmã de Ivonete, que está assistindo essa live aí. E Silvia está em Valença. Valença. Está em Valença? A Silvia, então tem... Não, então tem outra aqui, outra santinha que está na comunidade de Cascadura, que é a nossa irmã de Ivonete. Nós temos 4 santinhas aqui hoje, que são nossas esposas, por isso a gente está aqui hoje falando, né, desse tema tão relevante e edificante. E é um prazer a gente receber as pessoas aqui. Estamos recebendo aqui nossa irmã de Ivonete, a Fátima João, que está lá na Espanha. Obrigado, está assistindo essa live lá na Espanha. Nossa irmã Marli Francisco, que fez a FATEF comigo. Nossa irmã abençoada, que está nos prestigiando. Nosso irmão José Vidal, lá do Espírito Santo, que está... Não, do Espírito Santo, não, de Minas Gerais, que está aqui hoje. Nossa irmã Dacília, né, Maria, que está aqui assistindo a nossa live. E nossa irmã Raquel Ferreira também, que está aqui. Graça e paz, chegou. Pô, saudade da Raquel, saudade, Raquel. Deu aqui o ar da graça a Raquel. A Raquel sumiu um tempão, mas agora está voltando aqui. E qualquer dia ela volta à torre de oração aí, voltando firme e forte. E eu pensei até que a Raquel, nossa, está parecendo até aquela menina da Fazenda, mas não é não. Ela está bem parecida mesmo, mudou o visual aqui e tudo. Raquel Ferreira, Deus te abençoe, minha irmã. Então, obrigado aí pelo carinho. Pastor José, quem pode atirar essas pedras? Somos nós ou não? Professor Fernando, mais uma vez digo que não, né? Isso nem é autorizado por Deus. Deus não criou isso, não criou homem para tirar pedra em ninguém. E literalmente a pedrada, né? Que é aqui que está dizendo o texto. Mas hoje em dia as pessoas atiram pedras agredindo verbalmente, né? Fazendo uma colocação de mau gosto, às vezes também numa atitude errada, você julga a pessoa imediatamente, atira a pedra também. E como nós já batemos um papo também no domingo sobre esse mesmo tema, eu verifiquei aqui, andei estudando um pouco a palavra de Deus, né? E sempre estudo isso, o que originou a atitude desses homens, né? Que não foi a primeira vez que ele questiona a Deus sobre a lei de Moisés, né? Não é o primeiro texto, né? Um pouquinho ali, como já teve aqui, eles usaram até a mesma frase, né? Quando os homens chegaram assim, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E sobre o divórcio, rapidinho, vamos sair desse tema de pedra, não, a gente vai continuar no tema de pedra, mas a gente vai falar sobre o divórcio que está ali, né? É a mesma pergunta dos fariseus aqui para Jesus no versículo 7 de Mateus 19, versículo 7, replicaram-lhe
Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? E a resposta de Jesus também foi muito clara, muito, né, sempre com sabedoria, colocou imediatamente no peito dos homens lá. Olha só, meu amigo. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, Jesus colocou sempre esse questionamento, né? Ah, mas a lei de Moisés fez isso, na lei de Moisés fez aquilo. Eu estive vendo lá, eu falei assim, vamos ver onde tem essa palavra, onde foi nos mandamentos. Êxodo 20. Nós vamos em Êxodo 20, nós vamos ver o versículo 14, está lá a palavra de Deus, os mandamentos que Deus colocou para Moisés, para o povo de Israel, foi mais ou menos isso aqui também, ó. Não adulterarás. Que ponto. Você pode ver que depois foi passando o tempo, depois de tudo isso, os homens começaram a endurecer o coração. E nós sabemos tantas coisas que aconteceram, que o próprio Senhor, nosso Deus, começou a falar com Moisés sobre isso. Ó, Moisés, agora eu te dei os mandamentos, agora vai vir a punição de quem não cumpre os mandamentos. Agora você vai ser pela lei. E começou, nós temos lá em Levítico sobre isso, né? Levítico, versículo 10, aí diz assim, o Senhor a Moisés, né? E se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. Você pode perceber que aqui eles falam só da adúltera, como o professor Fernando colocou, e o cara. E o camarada não foi levado lá, não? Mas aquele caso, né, a mulher era mais discriminada, né? Então é mais fácil lançar a mamona, né? Sentar a mamona em cima da mulher lá e pronto, bater e acabou. Bater forte. O homem teve essa coisa. Mas essa dureza do coração do homem, como Jesus disse aqui, já vem de tempos atrás. E você pode ver também, nesse tempo, nós temos outra passagem que diz a mesma coisa. Deuteronômio também fala sobre isso. O Deus começou a colocar realmente, agora tem que lançar a mão nesse cara. E quem conhece a palavra, não estender muita coisa, tem tanta coisa aqui de filho não amaldiçoar o pai. Se o filho amaldiçoar pai e mãe, vai morrer. Então, meu Deus, começou a sentar o cajado, meu amigo, porque os homens não... E hoje em dia, o que nós estamos vendo aí? Né, pastores? Olha o que nós estamos vendo aí, professor. Essa guerra aí. O que é isso? Dureza do coração do homem continua, né? É verdade. Essa dureza do homem ainda continua arrebentando com a humanidade. Porque de um território você está sequestrando crianças, decapitando crianças, matando pessoas inocentes, pessoas indefesas. Olha que chegou um ponto. Hoje, não é, o professor tocou no domingo passado, né? Aqui não atiram pedra não, né, o professor? Aí na sua casa é tiro de fuzil, né? Não, bala aqui não é mesmo. pedra não, aqui é fogo cruzado, bala de fuzil, não é pedra Bala não. de fuzil. Aqui Então, o troço é... E lá também, na comunidade de Cascadura, lá onde o pastor Carlos Salles está lá e tudo, não estão botando pedra não, eles estão lá e tiro de fuzil. Se estiver na zona de fogo lá, vai receber chumbo grosso, né? A coisa tá séria. E o Senhor Jesus, maravilhoso, poderoso, sabedoria igual, né? O pastor Hermes falou sobre a sabedoria de Deus. Quem sabe, né? A gente poder agir sobre uma vida com essa sabedoria aqui de Deus, né? Nosso Senhor Jesus, sobre cada tema. E ele colocando sobre isso. Quando o homem... Eles vieram lá desse tempo, do Êxodo, né? E vieram levando cajadada, apanhando de Deus. Chegou aqui, rapaz, o que a religião faz na pessoa, né, rapaz? Estão ali tentando ali, se aproximar de Deus de qualquer maneira, mas pisavam na bola e Deus, não vou dar mole, não, vou arrebentar. Assim, Moisés, faz isso, faz isso, faz isso. E daqui depois os fariseus, os saduceus, começaram a falar sobre isso. Ah, não, mas por que é um caso de divórcio? Não, mas... E Deus sempre fala assim, porque Deus não mandou apedrejar ninguém. Eu imagino assim, no Êxodo, né, na saída do povo do Egito, quando chegou lá, passou o Mar Vermelho, chegou ao Monte Sinai, pegaste, Moisés subiu,
chega lá os mandamentos assim, né? Como está em evidência nesse texto. Não adulterarás. Aí, ponto e vírgula, não é ponto, não, ponto e vírgula. Mas aquele que adulterar será morto apedrejado. Será levar a pedra até a morte. Não, Deus não escreveu assim. Não matarás, se você matar, você também morrerá. Nada disso. Deus alertou o povo, o mandamento, os 10 mandamentos da palavra de Deus, isso é maravilhoso. O povo, se fosse o povo seguir aquilo ali, não ia ter cajadada, mas a dureza do coração do homem, como Jesus disse aqui, em Mateus 19, essa é a dureza do homem. Então, hoje em dia, nós temos isso. Hoje você, poxa, eu digo, não vou discriminar ninguém, mas citar exemplos também, né? Que tem pessoas que fazem isso na família, um erro, né? Eu lembro que eu tinha um amigo lá na igreja, e ele sempre me procurava que a filha dele, adolescente, engravidou. E aquilo ali foi, para a família, então, foi um escândalo, né? Aí eu falei para ele, meu amigo, assim, o que ele vai contar agora? Vai tirar pedra na sua filha, povo? Vai apedrejar a sua filha do erro? Não. Sei, meu irmão, mas eu sei lá, eu tanto eduquei, tanto ensinei. Falei assim, meu irmão, aconteceu. E agora? Vai desamparar? E aí, vai botar para rua? Vai botar lá? Não vai. E ali, com ele ali, eu conversando com ele, Deus cuidou, através, né, do nosso gabinete, cuidou o coração, curou o coração daquele homem, ficou tão amargurado. Não é verdade? Então, meu amigo, é isso aí. Então, enquanto o povo estiver ainda vivendo sob essa, né? Não, a lei dizia isso, a lei dizia aquilo, é um pretexto para tirar pedras. É um pretexto para matar a pessoa. É um pretexto para isso. É um pretexto para tu pagar uma coisa. Não, vai lá. Então, não é. Então, na palavra de Deus, Jesus te ensinou isso aqui muito bem. Foi tudo pela dureza do vosso coração. E os homens vieram com o coração duro para essa mulher aqui, ó. Vou testar o Senhor mais uma vez. Mestre, aqui, ó, foi pegar adultério, a mulher de Moisés. E agora? Eu quero ver qual é a desculpa do Senhor. E Deus sempre, né, Senhor Jesus, sempre maravilhoso, poderoso, majestoso, santo. Veio aqui, deu resposta para o camarada aí. Meu amigo, daquela coisa de... É o chamado tapa sem mão, né, meu amigo? O camarada não sabe nem o que vai fazer. Não pode fazer nada. E como o professor falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a lei, né? Os homens lá, os religiosos da lei lá, não... Todos nós somos nascidos do pecado de Adão e Eva. Então, não temos que falar nada. Nós temos que meter o pé, largar nossa pedrinha aqui no chão e ir embora. Que Deus abençoe vocês, a todos aí. Reflitam sempre na palavra de Deus, porque, meu amigo, qualquer tema, qualquer coisa que acontecer na sua vida, qualquer problema, qualquer dificuldade, enfermidade, aqui essa palavra maravilhosa tem resposta para tudo. Sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nossa irmã Raquel está lá em Saracuruna, ela diz assim, a terra natal também está debaixo de tiro lá. A coisa está estreita lá em Saracuruna. E eu quero agradecer... Saracuruna, que ela falou aqui, Saracuruna. E eu queria agradecer também a nossa irmã Givonete, Sérgio Luiz, Juliane, né? Pastor Sérgio tem um trabalho muito bonito da Procar, um trabalho com presídio, trabalho de libertação, de cura de encarcerados. Obrigado pelo carinho. Nossa irmã Luizete, obrigado lá pelo carinho, pela atenção também. A esposa do nosso irmão Roberto, que está lá em Vila Valqueire. Obrigado também a Fátima João, que está assistindo essa programação lá da Espanha. Obrigado. Nós estamos aí na Europa hoje. Nossa irmã Marli Francisco, em Jacarepaguá, né? Nossa querida irmã, né, que fez teologia, teóloga Marli Francisco, nosso irmão José Vidal, que está aqui presente, sempre dando apoio, diaconisa Darcília, esteve na rádio conosco, obrigado, nossa irmã Darcília. Marcelo Cailô César, conhece Marcelo Cailô César?
Meu amigo, esse aí está nos Estados Unidos, ele. Estados É Unidos. o diácono lá da igreja, isso, meu irmão, Isso, advogado, gente boa demais, isso. lá no Nova Então, Vila de Vila Malqueire. Aí ele estava na igreja agora, antes de ir para os Estados Unidos, Família da Fé, ali do pastor André em Campinho, Nova Vila de Campinho. obrigado, nosso irmão Bispo Marcelo. Bispo André, isso, Bispo André, Marcelo Cailô César, que está lá amigo. também lá nos Estados Unidos. Que Obrigado, Deus abençoe, né? E a gente vai ter oportunidade até de manter um contato com ele. Quem sabe a gente fazer uma live futuramente com ele, né? Ele lá nos Estados Unidos e daqui. Convida ele, pastor José. Convida ele aí. Eu vou convidar. Convida ele. É isso aí. E a Raquel está dizendo que é cria de Saracuruna, mas morando em Vassouras. A Raquel não para, né? Ela realmente ela é multi... Oi? Melhorou. Ela é polivalente, Ela ele está nos Estados Unidos. Marcelo, entra em contato aí com a gente, já botei no Face, manda a mensagem que a gente vai fazer uma live aí abençoada com você. Eu chamo você aí através do programinha, a gente vai fazer uma live abençoada com você, Marcelo. Pastor Carlos Salles, o homem do sobrenatural. Naquela época já existia o sobrenatural aconteceu naquele momento onde Jesus perdoou os pecados e realmente ninguém atirou a primeira pedra. E Jesus falou para aquela mulher pecadora, vai e não peques mais. Ali foi o poder de Deus, o sobrenatural. Quem pode atirar pedras, pastor Carlos Salles? Só Davi. Só Davi? Davi. Boa. Davi pode atirar a pedra em cima do gigante filisteu. Isso aí, então só Davi mesmo, tá bom. Então conta pra gente um pouquinho, né, dessa experiência, desse texto que realmente está enriquecendo hoje o tema de hoje. Olha, meu amado professor Fernando Lopes, teólogo, a gente vê que foi uma proposta aí dos doutores da lei e aí eles veio com uma proposta política, né, para cima de Jesus. Eles queriam derrubar a Jesus para que pudesse eles ter ênfase no cenário daquela época. E eles não tiveram êxito, conforme colocou aí muito bem o pastor Carlos Wesley. Nós entendemos que se fosse hoje em dia, porque Jesus ele ficou numa situação aí em relação às coisas que trouxeram para ele naquele momento, numa situação difícil. Imagina eu, o senhor, qualquer pessoa numa situação dessa, e conforme diz aí nosso pastor José também, a gente fala assim, imagina hoje em dia o coração do homem, falar, tem uma mulher bonita, mulher formosa, aí o cara muito bem casado, o cara trabalha, leva, trata da mulher, a pão de ló, né? Umas roupas finas que ela anda aí, numa fina estirpe, né? Umas situações dessa, ele fala para a mulher, eu te dei do bom e do melhor, olha o que você faz comigo, e o coração do homem é duro, o coração do homem é enganoso, né? Fala, pô, essa mulher aí, ela me enganou, eu dei tudo do bom e do melhor para ela, e ela fez isso comigo, e a vontade toda era tacar pedra na orelha dela mesmo, entendeu? Mas Jesus, ele tinha um coração diferente do nosso, e tem um coração diferente do nosso, porque hoje em dia, muitos homens, e a gente vive aí uma época, assim, do machismo muito grande, e o homem fala, eu até te perdoo, mas eu não quero ver tua cara tão cedo, não quero ver você nunca mais na minha vida. Mas não foi esse o propósito que Jesus tinha no coração, e Jesus, ele rebateu numa situação assim que foi muito bonito que Jesus fez, né? Jesus, ele trouxe essa mulher para perto,
e ele pegou aquelas pessoas assim, desprevenidas, né? Ninguém estava prevenido para a resposta de Jesus. E até mesmo hoje em dia, nós também não estaríamos aí à altura da resposta de Jesus, e foi uma resposta assim que nenhum advogado hoje em dia teria para dar para uma defesa tão assim magistral, majestosa, conforme a resposta de Jesus e a defesa que ele fez em relação àquela mulher. Foi uma defesa assim, com algumas palavras. Ele diz: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então, ele, com poucas palavras, ele derrubou todos os argumentos que vieram aqueles homens com proposta de destruir ele, destruir a mulher, porque eles falaram consigo mesmo: ó, nós vamos matar 2 coelhos com a cajadada só. Na realidade, eles foram derrotados com 3 palavras de Jesus. E a gente precisa entender, professor Fernando, que hoje em dia nós vivemos assim uma época, a qual foi a época aí de Jesus, por causa que quando é uma pessoa que ela é humilde, aí ela rouba uma margarina no mercado. Outro dia o cara roubou aquela linguiça calabresa, né? Colocou dentro da cueca, saiu correndo no mercado, os caras deram um pau baiano nele que rebentou ele. Não que roubo seja certo, mas ele pegou uma linguiça para colocar no almoço. Outro dia estava vendo aí também um pai de família que ele pegou uns pedaços de carne, e os caras deram um cacete nele violento. E hoje em dia a gente vê aí que tem homens aí que roubam tesouros aí dos cofres públicos, né? E são condenados a 400, 500 anos de prisões e nada acontece com eles. Então, Jesus, ele estava condenando realmente um sistema daquela época, sistema político, sistema religioso. E hoje em dia, essa dissimulação ainda acontece no nosso meio, e nós precisamos, professor Fernando e demais irmãos, continuar orando, clamando, porque a Sagrada Escritura, ela diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E muitas pessoas têm achado, professor Fernando, que com essa dissimulação vai entrar na Jerusalém Celestial. De maneira nenhuma. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ser pessoas, como eu posso dizer, de caráter. Nós precisamos ser lavados, remidos e transformados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu creio que Jesus, ele foi realmente, assim, excepcional na sua resposta, e nós precisamos, a cada dia, aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu queria agradecer novamente aqui os que estão entrando, nossa irmã Patrícia Diniz, né, da Metodista em Cascadura, assistindo, Marcelo lá dos Estados Unidos assistindo, nossa irmã Fátima João da Espanha assistindo, Marli Francisco de Jacarepaguá, José Vidal, né, de Minas Gerais, Luizete de Vila Valqueire, nossa irmã Divonete da comunidade Efraim, ali em Cascadura, e todos aqueles que vão assistir essa live também, a Raquel, que está lá em Vassouras também, Sérgio Juliano também, que está no estado do Rio, né? O nosso irmão pastor Sérgio Juliano, eu acho que é do estado do Rio, né? Que ele está. Lá em Rio Claro, próximo a São Paulo, lá na divisa Rio com São Claro, Paulo, né? Obrigado, meu irmão Sérgio Juliano. E Bispo Silvio Renato, que entrou agora, também está assistindo essa live. Obrigado aí pelo carinho, pela receptividade do nosso irmão Bispo. Já está convidado, já esteve conosco lá na rádio, lá, fez um especial, e a gente convida novamente, é só agendar o Bispo Silvio, que esteve conosco na Nova Sião, onde era a antiga Nova Sião, antes dessa mudança todinha. E eu gostaria, né, desse momento, se alguém tem mais alguma colocação, pastor Carlos Wellington, para trazer para o contexto atual, não é que a gente, naquela época, já existia um julgamento rigoroso. E hoje também, muitas pessoas estão sendo julgadas aí, não é, imprudentemente, né, pessoas que, conforme o pastor Carlos Salles falou, injustamente, né? Às vezes você rouba um pão, conforme ele falou, rouba uma linguiça. E quantas pessoas estão roubando milhões e milhões aí
no cenário político, no legislativo, né, no executivo, no judiciário. Tantas pessoas estão aí fazendo coisas sabe, do arco da velha e não são, né, punidas. Como é que fica esse contexto todinho? Será que a gente pode julgar, pode não julgar? Porque vivemos, né, momentos apocalípticos. Nós vivemos, né, a gente não vou entrar no tema aqui de escatologia, não vamos falar no fim dos tempos, mas realmente estamos vivendo o fim dos tempos. Está aí, as guerras que têm acontecido, né, na Ucrânia, agora em Israel, e a tendência é piorar, a gente não vê nada melhorar. A gente enfrentou uma pandemia, saiu de uma pandemia, um pós-pandemia, e as coisas, né, estavam clareando, começando a clarear, e agora vem isso tudo aí que está acontecendo, mudança de governo, o país com uma dívida cada vez maior. Como é que a gente pode, né, esse contexto atual? A gente acaba julgando e a gente acaba sendo julgado. Então, 3 minutos aí para cada um que a gente vai orar. Fala um pouquinho, pastor Carlos Welle. Esse texto ele tem gente que pega esse texto, algumas pessoas, né, e colocam ele também como se fosse um salvo-conduto para pecar. Do tipo, Jesus perdoou, então a gente se perdoou, a gente não pode julgar, então cada um faz o que quer, porque você não pode me julgar, porque Jesus não julgou a mulher que foi pega em adultério. Aí a gente pode cair no outro processo dessa história, que como se as pessoas tivessem uma possibilidade de viver a vida da forma como quer viver. Porque essa mulher, ela errou. Jesus não acobertou o pecado dela. Inclusive, no final, ele falou, vai, não peques mais. E essa frase, ela está lá no finalzinho, né? A gente, às vezes, esquece de ler. Vai, não peques mais. Para que, exatamente, ela não volte a ser julgada. Porque se ela fosse pega na mesma situação, levasse lá para Jesus de novo, talvez dissesse, olha, agora não tem mais o que fazer, não. Eu falei contigo para você caminhar correto. Então, é uma outra também questão que a gente tem que ficar atento, né? Porque não é salvo-conduto. Eu creio que a gente não deve ser juiz sobre a vida das pessoas, mas também nós não abonamos condutas erradas, né? Condutas que levem, inclusive, a ser um mau exemplo para o cristianismo. Que aí nós somos cristãos, e uma coisa que não me sai da minha mente é que nós somos aqueles que temos que dar bons exemplos. É claro que vamos errar, a gente erra, pede perdão, a gente busca ajustar, mas nós não temos salvo-conduto para pecar e sempre esperando que o Senhor venha a nos perdoar os pecados, e aqueles que estão ao nosso lado venham olhar para nós com olhar de piedade e dizer, coitadinho, ele é um ser humano, ele errou. Eu não sei como é que seria, né? Você tem uma mulher, por exemplo, que um homem, vou botar que fosse um homem, né? Uma mulher que tem um homem que traia várias vezes. E tem algumas mulheres que são assim, né? Vão lá e perdoa, e o cara pede perdão, chora, aí perdoa, mas o camarada não quer mudar. E vai chegar um momento que essa mulher vai dizer, eu não quero mais você. E quando diz, infelizmente hoje, em muitos casos, quando ela diz que não quer mais e não quer viver mais junto, e muitas acabam sofrendo violência física, né, o feminicídio, porque o homem ele não entendeu que o perdão não era uma condição para ele voltar a pecar, porque ela me perdoou e vai me aceitar de volta. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que também os cristãos, nós que somos igreja, buscamos ser exemplos para o mundo, pequenos cristos, nós não sejamos também vistos como pessoas sem responsabilidade, sem compromisso com Cristo, sem compromisso com o Evangelho e sem compromisso com as vidas que estão ao nosso lado, que precisam olhar para nós e verem nós homens e mulheres que buscam a santidade e que lutam contra o pecado, contra as vontades carnais, né? Porque todos nós temos, para terminar minha fala, todos nós temos vontades carnais. Isso vai gerando em nossos corações, mas nós não vamos atrás delas justamente para evitar de sermos
alvos de críticas e de mau exemplo para outras pessoas. É isso. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, é Amém. verdade. E Amém. não é uma justificativa, não é que vá, não peques mais, como houve ali o perdão, para que as pessoas possam sempre estarem pecando e vivendo, né, daquela mesma forma no pecado. Não temos o direito de julgar, mas é aquele caso, né? Nós vivemos num mundo onde os valores hoje estão invertidos. Então, o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. E se você não tiver discernimento espiritual, conseguir avaliar, você não consegue caminhar, porque é em tudo quanto é lugar, né? Eu estava comentando que qualquer serviço hoje que você faça, você comprou um serviço, você foi num restaurante comer, você foi a algum lugar, eu já fico até feliz quando a coisa acontece certa, até uma compra, porque você é lesado de todas as formas, além da carga tributária que você paga, um absurdo de ICMS, de IPI, e você paga ao governo uma carga absurda, você ainda tem um serviço que não é um serviço, não é? De repente qualificado, você às vezes é mal atendido e você recebe uma mercadoria que você comprou danificada. E aí você passa por aquele processo do calvário, de troca de tudo. Então, as coisas estão complicadas, estão muito difíceis, né? E você viver nesse mundo realmente não é fácil. Pastor Carlos José, 3 minutos para a gente comentar, para a gente orar. Mudou até o nome do pastor agora? Carlos José? Pastor Carlos José. 3 Carlos agora. Pastor José Maciel. Não, tudo bem, que é Carlos L, Carlos Salles. É muito Carlos aí. É isso aí. Mas amém, recebo. Mas bom, então é um elogio aí. Obrigado aos nossos irmãos que estão entrando aqui. Olha, eu agradeço aí a receptividade. Hoje a live realmente está abençoada, a mesa está seleta, né? E os nossos irmãos que estão entrando aqui, eu agradeço a Deus, porque tem tanta gente boa, né, que está participando dessa live. Até minha esposa entrou agora aí, eu fico muito feliz. Mas, pois não, pastor José, fala para a gente um pouquinho aí o que a gente estava comentando anteriormente. Amém, gente. Poxa, o pastor Carlos Wesley aí deu uma aulazinha aqui do que eu ia falar. Poxa, vejo que é profeta, hein, pastor? É mais ou menos assim que eu ia fazer minha colocação assim, minha consideração final, que a gente faz na live, né? Mais um pouquinho, mais uns 3 minutinhos eu tenho direito, né, professor, de falar um pouquinho aqui. Mas claro. Eu vou só acrescentar um pouquinho do que o pastor Carlos Wesley falou, né? Por causa mais uma vez eu vim tocar sobre a dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem, ele não faz perceber esses pequenos detalhes aqui, ó. No último texto aqui, ó, quando Jesus passou, ninguém ficou para ouvir isso, né? Vai, não peques mais. E nós hoje temos esse manual de vida maravilhoso, que é a palavra de Deus, que nos ensina isso. Não, hoje é fácil, você peca e hoje Deus perdoa. Amém, porque a sua misericórdia é assim. Que nós somos falhos mesmo, nós somos imperfeitos. Não? O apóstolo Paulo foi mais ou menos assim, colocou o espinho na carne, também reclamou lá e sangrou na vida dele. Somos humanos, né? Não somos perfeitos. Então, assim, mas mesmo com a nossa imperfeição, nós temos que estar atentos a essa palavra. E diz aqui, o pastor colocou sobre isso, primeira coisa, sobre julgar. Jesus falou sobre julgamento. Ele nos instruiu como? Não julgueis, para não ser julgado. Porque nem ele pode julgar, a não ser meu pai. Né? Cabe a Deus julgar. E falou assim, nem eu como filho posso julgar. Que coisa interessante. Então, meu irmão, isso não é contigo, não. Você não tem essa autoridade nenhuma. Hoje nós temos aí, né, muita gente que pode julgar. Nós temos aí um advogado assistindo a live lá nos Estados Unidos, o doutor Marcelo, que já participou de tantos julgamentos lá na frente do juiz, lá na lei do homem, na lei humana, e pronto, isso. E Jesus disse sobre isso também. Sobre a lei do homem e a lei de Deus, né?
né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Como é que sobre tributos, questionando sobre tributos por Jesus também, falando sobre isso. E Jesus aqui novamente falou, né? E sobre perdão. Né? Então, a dureza do coração do homem, às vezes, quando passa por uma dificuldade, eu já falei isso até para a minha família toda aqui, sempre falo para os amigos e tudo mais, quando eu vejo aquele rancor, aquela coisa que ainda está guardado no coração, aquela falta de perdão, eu falo assim, meu irmão, a palavra de Jesus disse uma coisa, se você não perdoar o que te fez mal, quem te fez alguma maldade, tampouco, Jesus disse que o meu Pai que está no céu perdoará você. Aí imaginou, meu irmão, um homem que crê na palavra do Senhor Jesus, entende esse manual todo aqui, foi salvo e liberto pelo sangue de Jesus, ouve uma palavra dessa? Não vai ser perdoado, meu amigo, você tem que perdoar. Ah, mas é difícil, a carne grita. Meu irmão, vazia o coração. Em primeiro lugar, que Jesus transforma o nosso coração, né? Verdade. Dá um novo coração para nossas vidas, e nós vamos seguir em frente para nossas coisas, né? Verdade. Então, aconteceu, meu irmão, já tiraram pedras, ou você atirou pedras, também você não está livre disso, né? Lembra do dedinho lá, o professor Fernando, domingo passado? Apontado? Lembra disso? Então, aponta para o irmão, tem os dedinhos atrás apontando para você também. Então, segura um pouco a onda aí, vai, perdoa, segue isso aqui. Porque João 7, um pouquinho antes desse texto que nós acabamos de nesse bate-papo, João 7, versículo 38, diz assim, o Senhor Jesus, quem crê em mim, como diz as Escrituras, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Para a sua vida, meu irmão. Toma essa palavra de Deus para a sua vida. Um grande abraço. Glória a Deus. Pastor Carlos Salles, chega de atirar pedra. Vamos em frente para que acabe isso de uma vez, porque a graça do Senhor Jesus nos basta. Conclui para a gente orar aí. Olha, professor Fernando, a gente precisa entender que no texto alguém fica em oculto, alguém, como se diz assim, é protegido, e a gente vê que é um homem que estava no cenário dessa situação, porque ninguém adultera sozinho. E para acontecer tal coisa, ele deveria ser uma autoridade naquele tempo. Tem um texto aqui que ele diz em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim, Herodes, porém, ouvindo, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Aí no versículo 17 diz assim, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Então, quando nós olhamos este texto, a gente vê tanto Herodias conforme Herodes adulterando. E as autoridades daquela época tinham que falar a mesma coisa do que falou com essa mulher. Porque não tinha que colocar panos quentes na situação de Herodes, mas Herodes era rei. Herodias era a mulher de Filipe, que também era da classe alta da sociedade, e Herodes também. Então a gente vê a situação do profeta. O profeta, ele denuncia a situação, e o profeta como um homem de Deus, e aí o que veio acontecer? Numa festa de aniversário, a filha da mulher de Herodes, ela dança, e achou tão bonita aquela dança, a Salomé dançou, a filha de Herodias, e Herodes ali falou assim, olha, pede o que quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei.
E ela correu para sua mãe falou aos ouvidos dela, diz assim, eu quero a cabeça de João Batista, porque ele tem falado contra mim que eu sou casada com Herodes, eu sou uma mulher que estou vivendo em adultério, Herodes também está adulterando, e para a gente acabar com esse assunto de uma vez por todas, ele morrendo, morre o assunto. A gente precisa entender, professor Fernando, que nos dias atuais ainda tem acontecido as mesmas coisas. É verdade. Aquele que tem uma situação que é abastado, tem uma situação boa, aparentemente, diante dos olhos humanos, pode tudo. Então, nessa vida, ele vai poder fazer tudo porque tem dinheiro, tem condições, mas quando chegar na situação diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o endereço dele é o inferno. Não tem para onde correr. A palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Eu quero ler aqui, a gente encerra. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaram, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos entender que muitas pessoas, por ter uma conta bancária muito alta, repudiam a sua mulher, aquela mulher da sua mocidade, a mulher que foi uma guerreira e troca a sua mulher guerreira por uma aventureira. Tem coisas assim acontecendo nos nossos dias atuais e muitas pessoas têm feito aí de desentendido, mas na realidade todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que Deus tem cobrado, o que a sua palavra tem dito. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 21, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E a gente precisa entender que não adianta nós taparmos o sol com a peneira. As coisas que têm acontecido, às vezes a gente esconde do homem, do pastor, a gente esconde de uma pessoa, a gente esconde de outra, mas não tem como esconder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz também, aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. 4, 12 e 13, diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medula e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma, aleluia, encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Vai chegar um momento que nós vamos aparecer diante dele, nós vamos tratar tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra diante dele. E ele dará a sentença final. Nós precisamos entender que viver com sobriedade espiritual é a melhor coisa do ser humano nessa vida. Então, venhamos aprender com a palavra de Deus, nos desviar dos caminhos maus e colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, e todas as outras coisas o Senhor nos acrescentará. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí, nosso irmão José Vidal, aleluia. Nossa irmã também que entrou aqui assistindo, Sônia Borges, todos os irmãos que eu já mencionei. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. Vou pedir ao pastor José Chiori e o pastor Carlos Welly termina a oração e o pastor Carlos Salles impetra a bênção final para a gente. Vamos orar nesse momento pelas famílias, por Israel, por todos aqueles que perderam seus entes queridos, que estão amargurados, que estão sem esperança no coração, aqueles que vivem momentos difíceis, né? Momentos de aflição, momentos terríveis, né? Porque a gente fica olhando para os nossos familiares, né? Está aí
a bênção de Deus, nasceu Eloá, Giovana, minhas netinhas, Luísa, Mileninha, Sofia, e a gente vê essas crianças cheias de vida. Você imagine, né, um pai perder as crianças, os familiares, a família dizimada, né, por grupos aí invadindo países, e nós vivemos momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de tristeza, de dor. Então, eu gostaria, nesse momento, que a gente pudesse orar pelas famílias para que Deus desse um conforto, um consolo, e pela nossa saúde, não só a saúde física, mas a saúde emocional, para que a gente não perdesse o foco, que é Jesus, para a gente caminhar, levando a palavra de Deus aos corações contritos, vivendo o evangelho da melhor forma possível, tendo essa bênção que é essa live aí, que é o bate-papo cristão. Vamos orar, pastor José, o pastor Carlos Velho termina, e o pastor Carlos sai de pé a bênção aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho Jesus, ó Deus, sabemos que estamos vivendo momentos tão difíceis, Pai. Momentos que pessoas estão sendo agredidas, executadas. A violência, Pai, o homem violento cada vez mais está predominando nessa terra, Senhor Jesus. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo e jamais te perderá esse controle, Senhor Jesus. Sei que Tu és o Pai da vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Amém. E eu peço, Senhor, nesse momento, a todas as famílias, Senhor, até em Israel mesmo, em qualquer lugar, Pai, qualquer um que está, também aquele que está assistindo essa live, cada familiar, Pai, venha, Senhor, cumprir a Tua promessa sobre nossas vidas, porque Tu és o Deus que cumpre todas as Tuas promessas para nós. Que o Teu Santo Espírito agora, Senhor, venha confortar, venha consolar os corações daqueles que foram agredidos, que foram atingidos, ó Deus, aqueles que ainda estão no leito, no hospital, na enfermidade, ó Pai. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da nossa salvação, e tudo só pode fazer por nós, ó Deus. O Senhor é o Deus de todas as coisas, Pai. Então, ó Deus, eu venho agora, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, declarar o Teu poder sobre nossas vidas para enfrentar, Senhor, sair de crises, ó Deus, emocionais, financeiras, ó Deus, porque tudo o Senhor pode fazer por nós, Pai. E cada um de nós sabemos que é o Senhor, é o Deus da vida, Pai. É o Senhor que sara as feridas, é o Senhor que transforma a morte em vida, Deus. E é através da Tua palavra, Pai. Como eu li no final do teu texto aqui, da Tua palavra, esse versículo tão maravilhoso, Senhor, que se cada um de nós crer profundamente nas Escrituras e em Ti, Senhor, principalmente, nós seremos abençoados, Pai. Seremos restaurados, ó Pai. Seremos justificados, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, em tudo, para todos, ó Deus, que sejam guardados nessa semana, esse restante semana. Bênçãos sem medidas para cada um de nós, Pai. Conforte os corações, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Pai, nós continuamos falando contigo. Amém. Em oração. Sim, através da oração da Tua serva, oração que nós continuamos agora, pedindo o Teu cuidado, o Teu amor sobre Israel, sobre Palestina, sobre Rússia e Ucrânia também, sobre as guerras, Pai, que estão vivendo, Pai, guerras de país a país, guerras que acontecem dentro dos próprios países. Pai, que a Tua misericórdia, Pai, haja no coração dos homens, corações duros, que conheçam a Tua palavra e o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Pai, também oramos pelas pessoas que estão tristes e amarguradas porque foram atingidas por pedras. Foram criticadas, Pai, até muitas vezes injustamente, e a partir daí estão vivendo tempos difíceis, tempos de derrota. Que haja, Pai, através da ação do Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas, a alegria de saber que Tu és um Deus que perdoa, Tu és um Deus que renova, Tu és um Deus que traz novidade de vida, e que é um Deus, ó Pai, que dê uma nova oportunidade para que se viva melhor, Pai.
Essas Amém. pessoas conheçam a Ti, se não conhecem ainda, para que possam entender que quando conhecemos a Ti, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Muito obrigado por essa live, obrigado pela vida do pastor José, do pastor Carlos Salles, do professor Fernando, todos aqueles que estão fazendo parte desse tempo, sejam abençoados e abençoadas por Ti, cuidados e cuidadas por Ti, Pai, Amém, Senhor. para que sejamos homens e mulheres melhores nesses tempos tão difíceis, nesse mundo tão difícil. E se tem alguém aqui que nessa live que não te conhece, que está assistindo ou vai assistir, que possa conhecer o Teu amor, Glória a a Deus, Tua Senhor. sabedoria e mudar de história. Eu Amém, oro, Senhor. nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos Welles, suas considerações finais. Isso. Então, foi uma alegria estar aqui. Estou lá na Metodista da Bica, Rua São Pedro, número 110, Cascadura. Teremos aí nossas programações. Sábado, 9 horas da manhã, tem uma consagração lá na igreja, que é muito lindo, um tempo muito bom de oração. Domingo, os cultos, né, 9 horas e 18h30, amanhã, pela manhã e à noite. No dia 21 de outubro, vamos ter um culto lá para as mulheres, o culto rosa, às 4 horas da tarde, às 16 horas. A Amém. nossa amada Márcia, né, vai estar pregando, mulher de Deus, a esposa do Alexandre, vai estar pregando a palavra, e vai ser um tempo muito precioso de aprendizado para as mulheres. Então, vocês também estão convidadas para estar lá. 21 de Amém. outubro, é um sábado, às 16 horas. 16 horas. E hoje foi lá a nossa sala de oração. O pastor Carlos Salles esteve lá na nossa Metodista. Quinta-feira que vem, a Naval de Jaboque. As igrejas da Bica e adjacências ali se Amém. unindo, né, para propagar o evangelho. Então, muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos Salles, suas considerações finais antes de impetrar a bênção. Quero agradecer, né, esse número expressivo aí, né, de pessoas que esteve aí conosco, que Papai do Céu esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que tenha uma noite aí abençoada, um bom descanso. E amanhã nós temos na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, o culto de cura e libertação. Tem sido, assim, dias preciosíssimos, como diz o pastor Carlos Wesley, né? Amém. Tem Glória sido a Deus. precioso esse tempo, né, de nós estarmos juntos falando a respeito do poder salvífico do nosso Deus. Amém. Amém. Pastor José, suas considerações finais. Amém, professor. Mais uma vez, agradeço ao professor Fernando a oportunidade de estar aqui, nesse canal, nesse veículo aí, e com certeza está alcançando vidas para o reino do Senhor Jesus, né? Eu creio nisso. A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, é gratificante para nós, para nossas vidas aqui, participar e debater da palavra de Deus. E todos os ouvintes aí, né? Seja uma semana abençoada para todos. Muito obrigado. E sempre assim, né? Sempre Deus indo na frente, fazendo milagre, abrindo portas e salvando vidas como o seu reino. Glória a Deus, sempre a Ele. Toda honra e toda glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É Muito isso. obrigado. Semana que vem estaremos ao vivo ali na Nova Céu Digital com o pastor Carlos Salles, o Luiz, o Marquinhos, com um novo tema para que a gente possa, né, dar continuidade ao bate-papo cristão. E vamos aguardar em novembro, agora a nossa irmã Márcia, o convite já foi feito, né, com aí ao nosso irmão e pastor Carlos Wesley, né? Se ele estiver lá, a gente vai ficar muito feliz também em recebê-lo, conforme diz o pastor Carlos Salles, é insubstituível, né? Porque realmente é uma pessoa muito importante, né, no bate-papo cristão. E você vê que a receptividade hoje foi tão boa da live. Queria agradecer os nossos irmãos que estão ouvindo aí. Minha esposa Cátia Bar, nossa irmã Givonete, Bispo Cível, Raquel Ferreira de Vassouras, nossa irmã Givonete, da comunidade em Cascadura, o Sérgio Luiz, né, dali de
do estado do Rio, junto de São Paulo, nossa irmã Luizete, Fátima João da Espanha, Marli Francisco de Jacarepaguá, José Vidal de Minas Gerais, Sônia Borges, nossa irmã, nossa diaconisa Darcília, Patrícia Diniz, da Metodista em Cascadura, Marcelo Cailu, que está lá nos Estados Unidos, enfim, todas as pessoas que assistiram, para mim, é uma alegria. Sabe por que é uma alegria? Porque aqueles, né, que realmente nos deram a oportunidade de estar aqui com o pastor Carlos Wesley, pastor Carlos Salles, pastor José, né, é que forma esse grupo que deixa a gente feliz, né, de pregar a palavra de Deus e levar, né, o evangelho aos corações contritos. Não tem preço no mundo que pague isso. Só agradeço o pastor Carlos Wesley, o pastor Carlos Salles. E domingo a gente está aí, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento com o pastor José, pastor Elson Bianchi, né? Que hoje não pôde estar aqui presente, com o nosso irmão Luiz também, se Deus quiser. Pastor Carlos Salles, vamos impetrar a bênção aí? Amém. Amém. Levanta as mãos assim para o céu para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, Amém, as ricas Senhor. consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entre todos vós que estão esperançosos pela vinda do Messias. E todos digam Amém. 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 Se Deus é por nós, Amém. quem terá contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, glórias a Deus. Glória a Deus. É isso, perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos. A gente vai ficar offline agora. Agradeço aí o carinho, né, dos nossos irmãos. E é isso aí, olha, você não pode perder. Bate-papo cristão. Semana que vem com um tema relevante e edificante. Domingo nós estamos aqui onde tudo terminou, 21 horas, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento com os nossos irmãos aí. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que esteja aí no final de semana, na semana vindoura com vocês. Amém. Obrigado. Glória a Deus.